Olá pessoal, eu sou Candice Nascimento, sou psicóloga de formação, sou coach, master coach, consultora de carreira e qualidade de vida. E eu estou aqui para falar para vocês de um assunto que eu considero super importante hoje no nosso dia a dia. Não só hoje, como ele sempre foi, mas de uns tempos para cá ele tem ganhado um tamanho, uma proporção maior, uma preocupação maior das pessoas com ele também, que é a saúde mental. Eu não consigo entender, que uma pessoa vai ter uma qualidade de vida no trabalho, vai trabalhar bem na sua carreira, desenvolver uma boa carreira, se ela não estiver bem mentalmente, A nossa saúde física ela é super importante, mas a nossa saúde mental também. E por muito tempo, às vezes a gente vem deixando ela de lado. E as pessoas acabam deixando ela um pouco de lado. Por quê? Porque a nossa saúde mental ela não dói da mesma forma que dói o machucado. A gente não consegue vê-la da mesma forma que a gente vê, em algum exame de imagem, alguma coisa dentro da gente diferente que não era para estar ali. A nossa saúde mental ela é muito relacionada a algo mais abstrato, que a gente não consegue ver, de uma forma mais objetiva, mais concreta. Mas que quando a gente observa nas nossas relações, a forma como a gente se comporta, o nosso estado emocional mesmo, a nossa forma de agir com as pessoas, e conosco mesmo, a nossa própria autoestima, em que nível que ela está, isso tudo acaba interferindo, São sinais que talvez a nossa saúde mental precise de mais atenção. Então, por isso eu vim falar com vocês, porque nós começamos o ano, Passamos pelo mês de janeiro, onde a gente trabalha muito a prevenção, de transtornos mentais, a promoção da saúde mental. É o mês do janeiro branco, como ele é chamado, e vários de vocês talvez já tenham escutado isso também, E depois do mês de janeiro, muitas coisas às vezes se perdem ao longo do ano. Então vai passando fevereiro, março, enfim, a gente vai seguindo o ano, às vezes esquecendo um pouco aquilo que a gente trabalhou lá atrás. Por quê? Porque lá em janeiro as mídias trabalham muito esse tema, Claro, é um momento para realmente existir uma campanha, acontecer uma campanha de conscientização mais forte. Mas a gente não pode esquecer desse tema todo o resto do ano. Afinal de contas, nós somos profissionais, somos colaboradores, somos pessoas o ano inteiro, a todo tempo. E a gente precisa olhar sempre, A gente não pode perder de vista o tema saúde mental. E às vezes eu percebo algumas empresas indo em algumas ondas nesse sentido também. Então, começa o janeiro branco com algumas campanhas, alguns movimentos, algumas intervenções que falam sobre o tema de saúde mental, mas só vão lembrar disso às vezes lá no setembro, que a gente também trabalha o setembro amarelo, que é a prevenção ao suicídio. E a minha provocação aqui é que nós atuamos o ano inteiro, que a gente trabalhe o ano inteiro com essa temática, que a gente não perca ela de vista também. Ao longo da minha trajetória profissional, eu já percebi, já atendi vários profissionais que vieram fazer o processo de coaching de carreira comigo, ou alguma orientação de carreira, justamente para fazer alguma transição, porque não estavam bem emocionalmente, porque a empresa onde ele estava trabalhando estava ali adoecendo de alguma forma, Deixando essa pessoa muito mais vulnerável a algumas coisas, essas questões emocionais também, e isso acabava somatizando no corpo, com alguma dor em algum órgão específico, muita enxaqueca e até mesmo direcionando para uma depressão, para um burnout, para um transtorno de ansiedade, enfim. Então eu percebo de novo, ao longo da minha carreira eu tenho percebido o quanto essa questão da saúde mental, a empresa olhar para isso e as pessoas também se perceberem o quanto isso é fundamental para que a gente tenha mais resiliência também, na nossa vida de uma maneira geral. Então, de fato, eu trago esse tema aqui para a gente falar hoje justamente porque, para mim, não tem como a gente deixar de fora a saúde mental no ambiente de trabalho, na nossa carreira e para a gente ter realmente qualidade de vida, tá?
Então é por isso que eu estou aqui hoje. Eu quero falar para você que é profissional de RH, que está à frente, né, ao cuidado, no cuidado com as pessoas, ou que é profissional da saúde ocupacional, né, da área da saúde ocupacional, que também olha para as pessoas de uma forma diferenciada, e você psicólogo que está dentro das organizações, o psicólogo organizacional, né, que também está lá com esse objetivo de olhar para as pessoas e ver o que elas precisam, o que a gente pode fazer para promover esse ambiente de trabalho mais saudável, né? Então é para vocês, esses profissionais, né, que cuidam das pessoas, sempre tendo em vista também os resultados da organização, é para vocês que eu quero falar hoje, né? Que eu vim aqui trazer essa reflexão, essa provocação sobre o tema. Há algum tempo atrás, enquanto eu ainda trabalhava numa empresa, né, onde eu não estava ainda exclusivamente na consultoria, eu trabalhava numa outra empresa, né, como funcionária efetiva, contrato CLT, eu tive a oportunidade, né, a grande oportunidade, a felicidade de poder conduzir um programa de qualidade de vida nessa organização. E o mais bacana de tudo isso é que o psicólogo dentro dessa empresa também era muito valorizado, sempre foi, desde o momento que eu entrei, antes de eu entrar, né, isso já existia uma cultura do olhar para o psicólogo, da escuta ao psicólogo, né, do psicólogo ter um papel importante ali naquele momento e em todas as ações que poderiam existir dentro da organização. Então, o comportamento humano, né, e a saúde emocional é ainda, né, muito levado em consideração. E aí eu tive essa oportunidade de implementar, né, de estruturar um programa de qualidade de vida, onde a gente tinha, claro, outras ações que não somente relacionadas à saúde mental, mas que também tinham ações específicas relacionadas à saúde mental. E eu vi o quanto isso é importante e foi importante para essa organização também, o quanto a nossa escuta, né, o nosso olhar para a pessoa, ela faz a diferença na vida dessa pessoa, faz a diferença na família para a família dessa pessoa também, porque isso acaba repercutindo em várias áreas da vida dela. Então, o quanto isso é fundamental, nós termos esse olhar, exercitarmos isso. E isso, claro, me abriu um leque de possibilidades, inclusive, para trazer isso para outras empresas também aqui na consultoria, né? Da gente olhar isso de uma forma diferente. E aqui, de novo, eu estou falando para você que é o profissional que cuida de pessoas, é aquele profissional que quer se diferenciar no mercado também por cuidar de pessoas da melhor forma possível, sem perder de vista de novo os resultados da sua organização. Porque as duas coisas elas precisam estar alinhadas, linkadas, a gente não pode perder isso de vista também, né? Então, para você que atua nessa área, eu faço o convite de realmente ficar aqui comigo e começar a seguir os meus conteúdos, né? Aqui eu vou começar agora a postar alguns temas específicos relacionados a isso, justamente para te preparar cada vez mais e para compartilhar contigo também as minhas experiências, as minhas práticas, aquilo que deu certo, aquilo que às vezes não dá muito certo e que a gente precisa rever algumas coisas também, rever o planejamento, mas é muito nesse sentido, o que você, profissional que cuida de pessoas, pode fazer de diferente dentro da sua organização, ampliando a sua atuação, conquistando um espaço maior também e conseguindo conversar, levando esse tema, né, para a diretoria, para as pessoas que comandam a sua empresa também. Então aqui eu gostaria que você pensasse muito no sentido de hoje, dentro da organização onde você está atuando, onde você trabalha no momento, né? Como que está esse movimento da saúde mental? Vocês falaram sobre isso no Janeiro Branco, têm falado, né, ao longo dos anos também sobre esse tema, ou têm trabalhado a questão até do Setembro Amarelo. Enfim, tem trazido como é que está a cultura da sua empresa quando se fala em saúde mental? A sua empresa tem dado espaço para você falar sobre o tema ou para que se fale sobre o tema? Né? Porque às vezes não é o você trazer, mas é a oportunidade de ter espaço para falar sobre isso também, né? De você sentir que é possível falar sobre isso na sua organização. Que ações vocês têm feito ou que vocês fizeram
e que ainda vão continuar fazendo ao longo desse ano, né? Que planejamento que vocês têm relacionado à saúde mental? A gente tem um ponto também importante para pensar, porque muitas empresas despertaram para esse tema quando estourou a pandemia, né? Lá em 2020, quando as coisas começaram a ficar mais complicadas, onde as pessoas tiveram que fazer várias adaptações na sua vida, na sua forma de ver as coisas também, na sua forma de fazer as coisas, na sua forma de trabalhar, né? Na sua forma de, enfim, de viver nesse mundo de uma forma diferente, né? De conseguir sobreviver naquele momento ali que foi tão caótico para todo mundo, tanto para as empresas quanto para as pessoas, né? As pessoas físicas também, os seus colaboradores. Então, muitas pessoas tiveram que se reinventar e empresas também tiveram que se reinventar. Mas as empresas só se reinventam se elas têm pessoas capazes de fazer esse movimento. E para as pessoas conseguirem se reinventar, elas precisam ter também resiliência, capacidade de adaptação, criatividade, né? E realmente um olhar de esperança no sentido de, opa, né? A gente tem oportunidade no meio disso tudo que está acontecendo. Então, o que eu posso contribuir? Como que eu posso fazer diferente nesse momento aqui, né? Ajudando a minha organização e me desenvolvendo enquanto pessoa. De novo, para ela ter essa capacidade de discernimento, de centramento no meio daquele caos todo que a gente estava vivendo, era preciso muita saúde mental, muito equilíbrio, né? Muito equilíbrio. E lá naquele momento, as empresas olharam para os seus colaboradores e perceberam que muitos deles não estavam conseguindo alcançar ainda aquele equilíbrio de uma forma rápida. E aí estouraram grandes bombas, né? Se a gente já tinha há algum tempo, né? Se a gente já era um dos primeiros países, né, em nível de ansiedade, olhando a nível global, se a gente já tinha isso no sentido da linha do estresse, da depressão, né? No ranking global, se a gente já estava feio na foto, né? Depois da pandemia, as coisas acabaram ficando cada vez pior. Né? Por quê? Porque as pessoas começaram a adoecer mais em função disso, em função das incertezas que a gente tinha daquele momento, das dificuldades que elas estavam passando, outras pessoas perdendo seus empregos, né? Outras com medo de perder os seus empregos porque não sabiam como é que a sua organização ia reagir a isso tudo, né? Se sua organização também ia ter condições de passar por essa avalanche aí que passamos e que a gente ainda tem resquícios dela, porque a pandemia ainda continua, né, de uma forma um pouco diferente, a gente tendo outros olhares também para as coisas, mas já estamos caminhando por um caminho um pouco mais leve, talvez um pouco menos traumático, né? Já estamos mais acostumados, adaptados a esse novo momento que a gente viveu e que talvez fique conosco por muitos anos ainda pela frente, né? Então foi naquele momento que as organizações começaram, muitas, tá? Organizações começaram a abrir os olhos, a ser chamadas a atenção, né, para esse tema que é a saúde mental. Foi ali que talvez muitas empresas que antes não tinham nem pensado sobre isso, ou de oferecer alguma coisa diferente para o seu colaborador, ou olhar com esse cuidado, né, para ele relacionado à saúde mental, elas despertaram para esse tema, para essa preocupação. Por quê? Porque colaborador que não está feliz, que ele não está equilibrado mentalmente, que ele não está saudável mentalmente, ele não vai produzir da melhor forma que ele pode, ele não vai entregar o melhor que ele pode, ele não vai, né, ter o mesmo resultado que ele poderia se ele estivesse saudável mentalmente. Então foi naquele momento que muitas empresas, abriram os olhos para esse tema. E aí, bem ou mal, né, foi um momento que esse tema ganhou mais força também. E eu acho que isso é super importante e nada é por acaso. Eu entendo que na nossa trajetória de vida, assim, esses movimentos não são por acaso, eles são para a gente realmente ter um despertar diferente relacionado a isso. Foi um momento de muita coisa triste que a gente passou, que a gente viveu e a gente ainda continua vivendo algumas situações muito delicadas, né? Mas de uma forma assim muito, com volume muito maior num período, né? Num curto espaço de tempo. Mas foi um momento que nos trouxe essa
semente, né? Essa possibilidade, essa esperança, esse despertar, então, para a saúde mental dentro das organizações, onde as empresas começaram a olhar para isso, entendendo que isso não era uma responsabilidade talvez só da pessoa, né? Mas que ela também tinha uma participação importante para promover esse ambiente mais seguro, mais saudável, que a deixasse um pouco mais tranquila em alguns momentos, né? E que ela pudesse saber que era uma rede de apoio também a sua organização. Então, às vezes, muitas das empresas, talvez a empresa que você trabalha hoje, só despertou naquele momento. Outras empresas, claro, elas já tinham esse despertar antes disso, né? Elas já olhavam para a saúde mental de uma forma que talvez a maioria não estava olhando ainda, né? Só que geralmente são grandes empresas muito maiores que acabavam tendo programas mais focados na qualidade de vida, focados especificamente daí em saúde mental, né? Então o movimento ele realmente foi um pouquinho diferente para cada organização, mas para a maioria delas foi um despertar para a saúde mental, para entender que o colaborador ele realmente precisa desse olhar, ele precisa dessa escuta, ele precisa desse cuidado, porque estando bem mentalmente, ele consegue com certeza fazer a sua contrapartida também, né? E claro, você pode dizer, ok, o trabalho é uma parte, mas tem todo o resto, tem a família, tem, né, a parte social dessa pessoa também, tem ela própria que precisa querer também olhar para isso. Sim, com certeza tem, mas lembrem, a maior parte da nossa vida, do nosso dia, né, do nosso tempo, se a gente pensar assim, dentro de um dia aí de 24 horas, a maior parte que a gente passa desse tempo acordado com a organização, é dentro da organização, né? Mesmo às vezes em trabalho home office, mas é para a organização, para o nosso ambiente de trabalho. O trabalho ele é uma parte importantíssima da nossa organização interna, inclusive, né? Da nossa vida, da organização, da estruturação da nossa vida de uma forma geral. Então, em função disso, né? E por causa disso, ele também exerce um poder importante no sentido de promoção dessa qualidade de vida, ou não, né? Quando a gente trabalha em ambientes tóxicos ou ambientes de trabalho que realmente tem algumas dificuldades ali, seja no clima, seja com o gestor, seja com as políticas da organização, enfim, aí tem uma série de questões que podem impactar na saúde do indivíduo, isso também vai afetar negativamente, né? Então é justamente por causa dessa questão que a gente precisa entender qual é o nosso papel enquanto profissional que está dentro dessa organização para olhar para essas pessoas e fazer esse contraponto, né? O que eu preciso oferecer para elas, o que elas querem, o que é necessário nesse momento e o que a empresa precisa também ter de base aqui, porque ela precisa ter o resultado lá na frente, né? Então eu preciso olhar para esses dois pontos. A gente, enquanto transformador desses ambientes, né? Enquanto agente transformador de ambientes de trabalho saudáveis, e aqui, de novo, eu trago saudáveis mentalmente, nós precisamos estar atento àquilo que a organização quer e àquilo que as pessoas precisam, né? E aí fazer esse alinhamento para que a gente construa aí um clima cada vez mais saudável. Uma outra coisa que costumeiramente pode acontecer e acontece, já vi acontecer também, é as pessoas e principalmente as empresas olharem para esse tema de saúde mental, ou quando um colaborador às vezes comete suicídio, ou quando vários colaboradores, né, lá na saúde ocupacional a gente tem um indicador de afastamentos por transtornos mentais. Então, quando tem algum número ou algum evento muito forte relacionado à doença, né, ao transtorno mental, aí às vezes a empresa para e olha sobre o assunto também. Isso acaba sendo um movimento muito reativo, né? Eu só ajo a partir do momento que acontece alguma coisa. Enquanto não acontece nada, eu não faço nada sobre isso. Nem para promover, nem para ajudar a recuperar alguém, a recuperar no sentido de promover algum tratamento, alguma coisa nesse sentido, tá?
Enfim, e muitas empresas daí acabam não agindo de uma forma proativa, elas agem de forma reativa. Né? Então, aconteceu um evento, a partir desse evento, então, opa, a gente precisa olhar para isso. Mas as pessoas estão na sua empresa, na sua organização o ano inteiro. Elas não estão ali somente quando um colaborador, né, tem algum problema e aí você olha para isso. Então, as pessoas estão na sua organização o tempo todo, por inteiro, né? Elas não são só a pessoa profissional, né? Agora a área profissional, né, está aqui, é só a Candice profissional. Lá fora é a Candice pessoal, aí eu cuido da minha vida pessoal. Misturar vida pessoal com vida profissional, isso faz parte do ser humano. Nós somos um ser integral. O que a gente consegue fazer é administrar aquilo que acontece com a gente fora do trabalho para que isso não impacte tanto no nosso trabalho. Administrar. Para administrar, eu preciso ter consciência disso, eu preciso desenvolver esse autoconhecimento e eu preciso ter saúde mental para conseguir fazer esse equilíbrio, né? Conseguir ter clareza disso, do que está acontecendo e que lá fora, né? Depois eu resolvo, mas aqui dentro eu tenho algo para fazer, eu tenho algo para cumprir. Então, de novo, não existe eu deixar a minha vida pessoal lá fora e aqui vir só para o meu trabalho. Não existe isso. A gente tem que ter isso muito claro na nossa mente, né? Nós viemos para o trabalho inteiro, você vai para o trabalho inteiro. Agora você vai administrar as coisas que acontecem nas outras áreas da sua vida para que elas não interfiram totalmente, né, plenamente aí na sua atividade profissional. Agora perceba, se vocês olharem para vocês, quando vocês estão bem lá fora, geralmente vocês conseguem vir melhor para o trabalho. Quando a gente está bem mentalmente, quando a gente olha para um problema, que às vezes poderia ser muito maior na nossa mente, ele acaba sendo do tamanho que ele é. E não exageradamente, mas quando nós estamos insatisfeitos no trabalho, ansiosos, com alguma preocupação até fora, a pessoa, sei lá, descobriu que tem alguma doença grave ou acabou de ter um momento ali de luto, de viver esse momento de luto, isso tudo vai deixá-la com um olhar um pouco mais triste para as coisas, um pouco mais vulnerável para outras coisas também, um pouco mais negativa às vezes até, tá? Dependendo, claro, cada caso é um caso, mas de uma maneira geral. Então, quando a gente não está bem em alguma área da nossa vida, isso acaba interferindo na nossa percepção para as outras áreas da nossa vida também. Então a gente já não trabalha mais tão feliz, a gente já não produz melhor, né, tão bem quanto a gente poderia produzir. A gente não volta para casa, né, e convive de uma maneira harmônica da melhor forma possível, porque tem alguma coisa acontecendo também. Entenda como qualquer coisa que acontece conosco, né, que abala nosso emocional, a nossa saúde mental, isso acaba refletindo, ecoando em todas as áreas da nossa vida. Então, é por isso que o nosso papel é importante, é por isso que o papel da organização é importante na vida das pessoas também, né? Quando a gente fala de saúde, de promoção de saúde mental, tá? E em função disso, né, nós temos várias possibilidades, de novo, como eu falei para vocês, de trabalhar mediante, né, a essa demanda, a esse tema, mas não só sob demanda, né, mas também proativamente nesse assunto. E como é que a organização olha para isso, né? Quando que a organização olha para esse tema? Quando tem alguém que puxa esse tema na pauta. Porque nem sempre lá o diretor da empresa, o CEO, né, o gestor da área de RH, às vezes ele tem tantas coisas para fazer que ele não se percebe nessa situação, que ele não percebe essa situação, que ele não percebe o quanto é importante olhar para a saúde mental. E quem que vai dar o start para isso? Muitas vezes é você, que está lá na saúde ocupacional, você que está lá dentro do RH, escutando, ouvindo as pessoas, né, entendendo o que elas querem, quais são as suas necessidades, o que está acontecendo, entendendo que
né, os conflitos que estão acontecendo dentro das outras áreas, por que esses conflitos acontecem? Você que está à frente do cuidado com as pessoas, né, sempre com a retaguarda da empresa, né, olhando para os resultados da organização também, é por você que muitas vezes esse assunto é levado na pauta de uma reunião de diretoria, de uma reunião de gestores, né, de pessoas que vão poder comprar esse tema, comprar a sua ideia, e vão patrocinar de fato esse assunto para cascatear para todas as áreas da empresa e aí ter um olhar mais abrangente para a organização e para as pessoas nesse sentido. Faz sentido para você? Né? Pensando na sua organização, é isso que você vê, né? Como é que está hoje esse tema? O que tem sido pauta relacionada à saúde mental? Ou não tem nada, não se fala nada sobre isso? Então hoje eu queria que você colocasse aqui para mim nos comentários quais são os desafios que você tem quando você olha para esse tema dentro da sua empresa. Lembrando, gente, que aqui o objetivo é trazer conteúdo para você enquanto profissional dessa área, mas não especificamente profissional dessa empresa. Porque o conteúdo que você vai receber aqui, você pode levar para onde você quiser, para que organização, para qual organização, né, que você estiver. Às vezes você vai sair dessa empresa, vai para uma outra, mas o conteúdo você leva, né? Tá contigo, o conhecimento é seu. Então pense em termos de desenvolvimento profissional, você que é profissional de RH, que está olhando para as pessoas, que está à frente às vezes de um programa de qualidade de vida, né, que está à frente da saúde ocupacional, que está à frente, enfim, né, o psicólogo, esse psicólogo que às vezes até está lá para escutar as pessoas também, ou às vezes ele trabalha numa outra área dentro da organização, mas tem essa escutativa ou tem esse olhar mais atento para as pessoas. Então pense no seu desenvolvimento, no desenvolvimento da sua carreira, como você pode levar esse assunto para dentro da sua empresa de uma forma sustentável, de uma forma estratégica. Porque aqui eu não quero que vocês pensem que eu estou falando só de ações pontuais, né? A ideia é que você seja um agente transformador de uma cultura de saúde mental, né? De uma transformação de cultura mesmo nesse tema, que se sustente ao longo dos anos e que não seja só um fogo de palha. Agora a gente faz uma palestra, tá tudo resolvido, já falamos sobre o tema. Na Semana da Saúde, né? Traz uma atividade, um relaxamento, tá tudo certo, já falamos sobre o tema. Não, a gente precisa entender como é que isso está na estratégia da empresa. As pessoas não são o maior ativo da sua organização? Não são o maior ativo das organizações de uma forma geral? Então, a gente precisa olhar para elas por inteiro. Né? E aqui eu levanto a bandeira da saúde mental porque a gente trabalha muitas vezes olhando para a saúde física. Né? Quando a gente fala de saúde, muitas vezes a gente olha só para essa parte da saúde física, mas tem um outro olhar que a gente precisa desenvolver nisso também, porque uma influencia na outra, né? Então somos agentes e devemos ser agentes transformadores dentro da onde a gente estiver, de qual organização a gente estiver. Então esse é um chamado para você que está cuidando de pessoas, você que é psicólogo organizacional, consultor de RH, né, analista de RH, que está à frente de algum programa de qualidade de vida, que está à frente da saúde ocupacional, né, às vezes é um técnico de enfermagem que, desperta esse olhar também para esse tema. Então, vem, me acompanhe e coloca aqui para mim nos comentários quais são os seus desafios. Né? Quais são os seus desafios no tema saúde mental, para que a gente consiga discutir isso de uma forma mais ampla e de trazer isso de uma forma mais estratégica também, né? Como que olhar para esse tema pode impactar na estratégia da empresa, pode impactar no negócio da empresa, pode impactar no resultado final da empresa, né? E aí a gente fala isso tanto nos resultados concretos, nos produtos, serviços que a empresa oferece, mas principalmente nas relações que as pessoas estabelecem ali dentro também. Porque o quanto isso pode potencializar, inclusive, né, a facilitar
esses resultados, potencializar esses resultados e fortalecer as relações na organização onde você trabalha. Então pensa sobre isso, eu espero que você coloque, deixe aqui o seu comentário, né? E eu te convido a me seguir, né, agora, faça a sua inscrição, né, me siga aqui nesse canal também, ou nesse perfil onde você estiver vendo, né, para que de fato você consiga me acompanhar aqui, ter acesso aos meus conteúdos também e poder contribuir de alguma forma com os seus comentários, com as suas angústias, né, aqui é um canal para que você tenha uma relação direta, né? Que a gente tenha uma comunicação direta para que eu possa te ajudar também a incluir esse tema na sua agenda ou a expandir esse tema na agenda da sua organização a partir de você, tá? Então eu conto contigo, espero que tu contribuas aqui conosco também, deixando o comentário de quais são os desafios que você enfrenta hoje na sua organização relacionado ao tema de saúde mental. De que forma que eu posso te ajudar nesse processo? Então esse é o nosso combinado, eu agradeço a sua participação até o momento e se você que está aqui não é nenhum profissional que está dentro da área de RH, dentro da saúde ocupacional, não é psicólogo organizacional, mas conhece essas pessoas dentro da sua empresa, envia esse link para essa pessoa. Compartilhe esse perfil, esse canal com essa pessoa. Quem sabe isso pode, né? Eu posso ser uma contribuição para ela também, para que ela possa também contribuir de alguma forma dentro da sua organização no tema, levando esse tema à frente. Tá bom? Então eu espero vocês aí no próximo vídeo. Fica aqui comigo, né? E me acompanha por aqui. Até mais!